Fala, contador! Meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir a Viver. E nessa aula nós estamos na grande playlist de contabilidade introdutória, o curso da FEA, e nós vamos falar hoje sobre contas do passivo. A gente está num grande grupo de videoaulas que falam sobre o balanço patrimonial. Na aula anterior a gente falou sobre contas do ativo, na aula seguinte nós vamos falar sobre contas do patrimônio líquido e nessa, contas do passivo. Então vamos ver os aspectos das contas do passivo e alguns nomes aí que costumam aparecer, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem a classificação passivo circulante e passivo não circulante, que é a mesma coisa do que aconteceu antes, né? Tudo que for menos do que 12 meses aparece no passivo circulante, ou seja, que vai acontecer em menos de 12 meses. Já o que é mais de 12 meses vai para o passivo não circulante. Existe sim exceção de empresas que possuem ciclos operacionais maiores do que isso, mas uma grande maioria das empresas não funciona dessa maneira, funciona dessa, 12 meses para quase todas as empresas vai resolver, tá bom? Diferentemente do ativo, que ele tem uma estrutura muito bem travada, né? Tem uma ordem ali realizada a longo prazo, imobilizado, investimento, intangível, numa ordem certinha. Aqui as coisas aparecem também um pouco mais organizadas. Se você for ver, no passivo as coisas ficam um pouco mais bagunçadas, assim, porque não tem muito uma ordem, as coisas ficam meio que jogadas. Claro que cabe o bom senso de colocar as coisas numa ordem, daqui antes você vai ter que pagar, para que depois você vai ter que pagar, né? Então, agora numa ordem decrescente de exigibilidade, né? Então, aqui você vai ser cobrado primeiro, aparece antes, e isso vai decrescendo até que você vai ser cobrado por último. Mas isso aqui às vezes fica confuso, não é tão óbvio de classificar quando no ativo, tá bom? Então não se preocupa tanto com a ordem, com a estrutura, quando você está falando de passivo, tá? Sim, se é passivo circulante ou não circulante, viu isso, tá tudo bem, tá? Vamos falar o nome de algumas contas que costumam aparecer no passivo. Então, como eu já adiantei em algum momento, fornecedores é uma conta que aparece muito, daquelas empresas que compram as coisas e vão pagar a prazo, né? Vão pagar daqui a 15 dias, vão pagar daqui a algum mês. Então, a conta fornecedores ela aparece sempre e ela casa lá com o estoque, casa com a receita de vendas, casa lá com o CMV. Então, todas essas coisas aí vão estar interagindo quando você estiver falando de uma empresa que compra e vende mercadorias, e elas vão gerar lançamento entre as contas, tá bom? Depois eu vou falar o que seriam esses lançamentos. Bom, aqui seguindo a gente tem uma conta extremamente importante, que é a conta de empréstimos. E você pode observar que empréstimos podem aparecer tanto aqui quanto aqui, porque assim como fornecedor, né? Essas duas contas podem aparecer nos dois lados, porque basicamente você pode ter combinado com o seu fornecedor que o pagamento vai ser daqui a um ano, que é bem difícil, mas no caso de um empréstimo costuma acontecer muito mais, né? Você pode ter empréstimos de curto prazo que vão vencer, mas para você de fato financiar o seu negócio, você vai precisar de empréstimos de longo prazo, né? Por exemplo, a Klabin às vezes tem normalmente é uma empresa que tem um prazo médio de pagamento das suas dívidas de 10 anos. Então, assim, são dívidas de muito longo prazo, né? Então, isso aparece no passivo não circulante. Já dívidas de curto prazo aparecem no passivo circulante. E é muito importante falar sobre os empréstimos, porque eles vão aparecer mais adiante nessa disciplina como sendo um tópico de estudo, né? A gente vai ter que ver como que isso funciona, né? Para onde vai o dinheiro que você perdeu no empréstimo à medida que foi acrescentando juros, né? Para onde que vai essa despesa que vai ser gerada? Como que a gente coloca o empréstimo no balanço? As contas retificadoras e todas essas coisas assim, a gente vai ver com muita calma depois. Empréstimos, já coloca aí na sua cabeça que empréstimos vai ser um tópico importantíssimo no seu estudo nesse semestre, tá bom? Bom, seguindo aqui a gente tem salários a pagar. Por que salários a pagar? Porque a pessoa trabalha e depois recebe, trabalha e depois recebe. Então é natural que apareça um salários a pagar, né?
Imagina que você está no dia 31/12 de um ano e a empresa vai pagar, sei lá, no dia 5 do mês seguinte, depende da empresa, né? Você virou o ano devendo os seus funcionários, né? Eles trabalharam um mês, eles têm o direito de receber aquele dinheiro, porque você já usou a mão de obra deles, né? Então eles já têm o direito de receber, só que vai virar um mês e vai pagar depois. Bom, então isso vai ficar ali no seu salário, vai pagar por um tempo. E normalmente o que acontece? Sai o salário a pagar de um mês, entra o salário do mês o salário a pagar do outro. De tal maneira que essa conta acaba que nunca zero, tá? Seguindo, a gente tem imposto a pagar da mesma maneira que os salários a pagar. Primeiro você deve o imposto, acontece lá o período, o trimestre, o ano. Aí você apura que você tem que pagar aquele imposto e aí depois você tem um prazo para pagar. Então, também fica sempre o imposto a pagar aqui. Outra coisa extremamente importante é esse dividendos a pagar. O passivo, dividendo, vamos tentar entender isso aqui. Mais pra frente a gente vai ver uma tal de lucros acumulados. O que é isso aí? A gente vai estudar a DRE, a gente vai ver lá receitas e despesas. No final, a gente vai ter lucro líquido. Esse lucro líquido precisa se encaixar em alguma conta. Essa conta vai ser o lucros acumulados. Só que existe uma regra no lucros acumulados. Ele tem que zerar no final de cada exercício. Então, em um trimestre você pode ter lucro acumulado, no terceiro trimestre você pode estar tendo lucro acumulado ainda, mas ao terminar o exercício tem que zerar essa conta. O que significa isso? Que todo lucro deve ser alocado em alguma conta. Seja ela para distribuir na forma de dividendos, seja para fazer uma reserva de expansão, mas todo lucro que a empresa tem, ela precisa falar para onde ela está mandando, contabilmente falando, né? E quando a empresa ela decide pagar dividendos, existem duas coisas que podem acontecer. Esse dividendo ser o dividendo do estatuto, né, o dividendo mínimo, ou seja, independente de ter uma reunião lá do conselho, da administração, esse dividendo vai ser pago porque está no estatuto lá que a empresa vai distribuir 25% do lucro líquido. Então, isso de cara já é devido pela empresa. Agora, existe um outro dividendo que é aquele dividendo que a empresa quer pagar mais. Isso aí ela precisa lá conversar e tudo mais. Como que a gente faz essa separação? Você vai ver isso quando a gente for estudar DMPL, né? Vai demorar algumas aulas ainda. E DMPL é muito importante quando você for estudar DMPL, que você dê atenção, muita gente não dá, chega na hora da prova e não sabe fazer a DMPL, o que é bastante simples de fazer. Mas na DMPL a coisa mais importante é você entender duas coisas: dividendo a pagar e dividendo adicional proposto. Onde aparece cada uma delas, né? Então, o dividendo a pagar é aquele que sai do estatuto da empresa, que a empresa fala, ó, lucrou, tem que pagar. Então, a partir do momento que você teve o lucro e você distribui esse lucro, automaticamente você já sabe que você tem que pagar um dividendo. Bom, se você vai ter uma obrigação existente, proveniente do passado, da qual você espera que saia recursos da sua empresa, isso é a definição de passivo, né? Então, se você espera que vai sair o dinheiro, né, e você já é obrigado a fazer isso, bom, então isso vai aparecer no seu passivo. Então, dividendo a pagar é uma dívida para com os sócios, no final das contas, né? Os sócios são donos daquela empresa, eles têm o direito de receber aquele dividendo. Então, a empresa está devendo os sócios momentaneamente até que pague esse dividendo, tá? Então, dividendo a pagar aparece aqui. Dividendo adicional proposto, que eu não coloquei aqui, ele é um dividendo que a empresa está pensando em mandar. Então, esse dividendo ele fica morando no patrimônio líquido por um tempo. A gente vai ver isso com calma mais para frente. Depois que esse dividendo adicional proposto é aprovado, aí ele sobe no balanço e passa a chamar dividendo a pagar. Então, veja que mais para frente a gente vai ver que os saldos conseguem transitar entre as contas. Uma coisa que um dia era nomeado em uma conta, outro dia passa a ser nomeado em outra. Igual na aula anterior que eu falei sobre ativo, que um imóvel podia estar aqui embaixo, né, como sendo mobilizado, ou aqui em cima, como sendo realizado a longo prazo. Bom, o que faz eu sair de um lugar e ir para o outro? A intenção, né? Se eu estou querendo vender, não estou mais usando na minha operação, zero essa conta e mando lá para cima aquele imóvel, tá? Então as coisas podem transitar entre as contas. Aqui vai vir o pesadelo de muita gente do segundo semestre, que é o tal do imposto diferido, né? É um imposto a pagar também, só que tem a ver com você ter pago menos imposto do que deveria em algum momento. Não tem nada de errado nisso, mas você sabe que você vai ter que pagar aquele imposto em algum momento.
E normalmente isso aí vai para o passivo não circulante. Outra coisa que vai aparecer logo nesse semestre é provisão. Então, lembra que a gente falou que não dá para ter uma expectativa de que você vai ganhar ou perder dinheiro para colocar no balanço? Tudo bem, não pode ser uma vida feita de suposições, mas quando você tem uma determinada certeza de que você vai perder um processo, você já faz uma provisão, ou seja, você já separa e fala, acho que esse dinheiro eu já vou perder. Então, basicamente é uma conversa do contador com o advogado, falando, vamos perder esse processo? Aí vai ter regras, a gente vai ver as regras para isso, alguns capítulos à frente, matéria da P2. E a partir dessas regras, você vai decidir se você vai colocar aqui no balanço, se você não vai falar nada, se você vai colocar só numa nota explicativa, que seria um documento à parte que fala coisas relacionadas à mensuração dos critérios contábeis aí. Mas isso aqui também é um assunto que você vai precisar tomar cuidado para uma P2, tá? Isso aqui é um assunto para uma P2, isso aqui é um assunto para uma P2, isso aqui é um assunto para uma P1, tá bom? Então é isso, contas do passivo. Na próxima aula a gente vai falar sobre contas do patrimônio líquido. Um forte abraço e bons aportes.